Cultura medieval. O cristianismo proporcionou aos europeus da Idade Média o sentimento de que pertenciam à mesma civilização. O homem medieval era muito religioso e obediente à igreja. Toda a vida cultural girava em torno dos temas religiosos. A Igreja Católica tinha muita força. Durante séculos, quase todos os livros que existiam pertenciam à Igreja. Os mais destacados eram escritos por monges católicos. Os maiores intelectuais faziam parte do clero. A Igreja tinha o poder de dizer o que era certo ou errado. O que esse slide quer dizer? Na Idade Média, dentro do feudalismo, né, dentro desse período que nós chamamos de feudalismo, que é a Idade Média, a igreja tinha muito poder, como nós já vimos na aula passada. A igreja tinha muita posse de terras, a igreja tinha muito dinheiro, a igreja ela controlava a questão cultural das pessoas, diante de um monte de temas na vida social e cotidiana das pessoas, a igreja tinha o controle. Por quê? Porque ela ditava para as pessoas que a divindade, né, a orientação divina de Deus é quem dava esse poder para que ela controlasse a questão da vida cultural, da educação e as crenças das pessoas. Então, a pessoa que não fosse inserida dentro de um contexto do cristianismo, ela seria perseguida. Né? Então, acabava que todas as pessoas tinham que acreditar. Todas as pessoas precisavam acreditar. E todas as pessoas estavam inseridas dentro desse contexto. Tá? Então, tanto a questão da sociedade, a questão política, a questão religiosa e a questão educacional, cultural, era basicamente organizada e ditada pela Igreja Católica. Tá? Tudo que fazia respeito a comportamento era ditado pela Igreja Católica. Transformações religiosas e culturais, cultura medieval europeia. Influência cultural da Igreja, com destaque para o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Eu já falei para vocês algumas vezes o que é o teocentrismo, né? O teocentrismo é a ideia, né, de que toda a vida na Terra, todos os temas, todas as sociedades, todas as culturas, tudo que é dito tem que girar em torno de uma ideia divina. Tel quer dizer Deus, né? Theos. E centrismo, centro. Então, coloca-se Deus no centro de todas as pautas. O teocentrismo é o que eu falei para vocês agora há pouco no slide anterior. É a ideia de que Deus está regendo a nossa vida. Né? Então, eles colocavam Deus no centro de tudo e todas as ideias, todas as atitudes sociais giravam em torno das ideias religiosas. Escolas religiosas e leigas. Né? Escolas leigas, com destaque para organizadas e financiadas pela burguesia. Né? As escolas leigas são escolas que não eram religiosas. Religioso e leigo. O que não é religioso é leigo. E essas escolas leigas, elas eram regidas normalmente pela burguesia, pelos ricos, né? Que estavam interessados em levar um pouco de cultura para essa sociedade, mas essa cultura era muito mal vista naquele momento. Né? Essa cultura era muito discriminada naquele momento por conta da religiosidade que girava em torno daquela sociedade por conta desse teocentrismo. Então, essas escolas leigas elas eram financiadas pela burguesia. Essas escolas leigas, mesmo elas, levavam muito conteúdo religioso para quem estava disposto a enfrentar a igreja e estar nessas escolas leigas. Né? Mesmo essas escolas leigas ainda mandavam muito conteúdo religioso. B. As universidades medievais, né? Com destaque para universitas, que é associações de mestres e alunos, universidades de Oxford, Cambridge na Inglaterra, Bolonha e Salerno na Itália,
Salamanca, na Espanha, Praga, na República Tcheca, Viena, na Áustria, Universidade de Montpellier, na França. Todas essas universidades eram universidades religiosas no início, e depois tornaram leigas, mas eram universidades que estavam ligadas às ideias religiosas. Foram umas primeiras universidades, no começo tinham até 4 cursos, depois se expandiram mais as suas ideias, e para vocês terem uma ideia da onde vinha o ensino na Idade Média, o ensino vinha da igreja. Então, tudo que você aprendia, que era levado para a grande massa, vinha da igreja, e a isso nós chamamos de doutrinação, né? A ideia de que se não fosse religioso, se não viesse da igreja, se não fosse cristão, não servia, não valia. Essa era a ideia que era passada. E todo conhecimento estava atrelado à igreja. Os monges, nos mosteiros, né, eles escreviam cópias da Bíblia à mão, eles escreviam livros de pensadores da antiguidade clássica greco-romana à mão, eles traduziam. Então, esses monges tinham o papel de levar a educação às pessoas, né, enquanto o povo não tinha o que fazer, ele tinha que aceitar essa doutrinação, esse tipo de trabalho educacional que vinha de dentro da igreja. Entretanto, elas só conheceram a luz sobre o bafejo da igreja em cidades que depois ficaram ilustres pelo seu caráter universitário: Coimbra, Oxford, Paris, Bolonha, Salamanca, e a lista é intermina, ou seja, é enorme, gigantesca. Aqui nós temos uma universidade dessas aí que a gente falou. Segunda universidade fundada é a Universidade, então, de Sorbonne, em Paris, que foi fundada pela Igreja Católica. Aqui uma obra de arte, né, retratando um monge fazendo cópia à mão de algum livro, provavelmente a Bíblia. Manuscrito medieval mostrando uma reunião de doutores na universidade. Aqui nós temos uma universidade medieval, né, e os doutores reunidos, né, discutindo algum tema que seria ministrado em aula, né, os mestres e doutores reunidos escrevendo as suas aulas, discutindo seus temas. Em cada universidade havia 4 faculdades: artes também chamada de letras, teologia, direito e medicina. Normalmente eram essas 4 faculdades que existiam nas universidades. A Universidade de Artes, que também era chamada de letras, né? A de teologia, de direito e a de medicina. B, o estudo. Né? Trivium, que era gramática, retórica e lógica. Gramática é o estudo da linguagem. A retórica é o estudo do desenvolvimento da fala, né? A gente chama de retórica o que a gente diz, né? A forma como dizer alguma coisa, né? A facilidade que você tem de desenvolver um discurso, de falar alguma coisa, e lógica, que se encaixa dentro da matemática e da filosofia. Quadrivium, que é a música, a geometria, a aritmética e a astronomia. Tá? Os cirurgiões da época tinham pouquíssimo conhecimento sobre a anatomia humana, sobre antissépticos que fizessem com que as feridas não infeccionassem e sobre anestésicos. Não era agradável ser um paciente nessas horas, mas não havia muita escolha. Nessa imagem a gente vê então um cachorro debaixo da mesa e um monte de médicos reunidos fazendo uma cirurgia num homem, e é uma cirurgia pesada onde sangrava. Aqui tem uma ferida enorme aberta, a cirurgia está aberta e esse homem não está anestesiado, esse homem não está sob efeito de nenhum sedativo, ele está sofrendo todas as dores desse corte. Então não era muito legal você ficar doente na Idade Média, porque as operações eram a seco, a sangue frio e sem anestesias. Sangria, a cura para quase qualquer doença. Os médicos da Idade Média achavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo. Então a solução era tirar o sangue dos pacientes. Havia 2 métodos principais. O primeiro,
usava sanguessugas para tirar o sangue. O bicho era colocado sobre o local e sugava uma boa quantidade do líquido. O outro era uma tradicional corte na veia. O que é sangria? Né? A sangria é um método que os antigos, que os medievais usavam para purificar o corpo, segundo eles. Eles acreditavam que quase todas as doenças eram causadas pelo excesso do sangue, pelo sangue sujo, pelo sangue de uma pessoa que se cuida mal. Então eles promoviam sangrias para que esse sangue se trocasse. Você perdia esse sangue que estava ruim e você tinha uma renovação no seu sangue pelo próprio corpo. Um desses métodos era o sanguessuga, que era um bichinho como uma lesma que ela suga o seu sangue. Então você coloca ela no seu corpo assim, ela vai colocar uma ventosa que ela tem na boca, na sua pele, e ali ela vai sugar todo o seu sangue. Se você deixar ela ali o dia inteiro, ela vai sugar o seu sangue o dia inteiro aí. Né? Então eles colocavam esses bichos nas pessoas, ou então faziam cortes nas veias, porque daí o sangue caía desses cortes. A sangria foi um método usado até muito pouco tempo atrás, inclusive. Era um método de purificação do sangue. Aqui os doutores reunidos em universidades, provavelmente um púlpito onde alguém está falando. Aqui nós vemos feiras, nós vemos pessoas que eram ligadas às letras, né, que eram ligadas à educação. Realizações culturais. O direito canônico aplicado nos tribunais da igreja. A igreja julgava os crimes que eram cometidos e que eram julgados como heresia. Né? Para isso existia o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, que julgava o que era considerado heresia, ou seja, crimes contra a doutrina da Igreja Católica, contra a doutrina cristã. Esse era o direito canônico. Era a aplicação da lei da igreja na vida civil, na vida leiga das pessoas. Direito romano tinha por base o corpus juris civilis, que era o conjunto de leis romanos que ainda passava e estava sendo utilizado na sociedade civil naquela época. Filosofia escolástica, harmonização da fé com a razão. É a ideia de que a fé tem um embasamento racional, né? O início da valorização da ciência. Então, você tenta, nesse momento que você está valorizando a ciência, você tenta basear ou embasar a sua teoria religiosa em algo concreto cientificamente. Isso é escolástica, é a valorização da razão. A busca por sacramentar a ideia religiosa, de reafirmar a ideia religiosa utilizando a razão como base. Ciência, o uso do zero, por exemplo. Até pouco tempo antes disso, não existia o zero nas civilizações europeias. Né? Os algarismos arábicos substituíram os romanos. A Arábia tinha a ideia do zero. Os algarismos arábicos, que é o que nós utilizamos hoje, eles tinham a ideia do zero, enquanto os algarismos romanos não conheciam o zero. Tanto que os algarismos romanos começam em 1, 2, 3, não tem zero. Né? Diferente, por exemplo, dos algarismos dos pré-colombianos, eles conheciam o zero. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Música. O canto gregoriano. O canto gregoriano foi um estilo musical de dentro da igreja que foi promovido por o Papa chamado Papa Gregório. Né? Esse Papa Gregório, então, promoveu a ideia da música dentro das celebrações religiosas como forma de adoração a Deus. Né? Esse canto gregoriano é caracterizado pelo canto uníssono, né, das várias vozes, cantando suavemente, normalmente sem nenhum acompanhamento melódico ou rítmico, apenas o canto, a voz, né, que canta igual, que canta junto, né, de maneira bem suave, como aquelas cantigas assim que a gente escutava na igreja. Não, não, não. Isso é o canto gregoriano. Né? A gente lembra vagamente dessas coisas. Esse é o canto gregoriano. A literatura.
né? O Romance da Rosa, de Guilherme de Lores. São várias obras literárias que remetem à ideia religiosa e eram utilizadas naquele momento. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? O Decameron, de Giovanni Boccaccio, são obras da literatura e do teatro que permaneceram e estiveram presentes dentro da cultura medieval. De cultura cortesã. Literatura, poesia trovadoresca. Cantiga de amor em que o tema era o amor do trovador pela sua dama. O que é o trovador? Trovador era o camarada que cantava histórias para as pessoas. Ele era chamado de trovador. Era o menestrel, né? A pessoa que cantava as histórias da vida, e cantava o amor, cantava a tragédia, cantava a alegria, cantava a festa, cantava tudo. Então ele saía por aí cantando e contando histórias por meio da música. Esse é o trovador. Aqui nós temos a imagem de um trovador tocando o seu instrumento e provavelmente cantando alguma cantiga. Cantiga de amigo, que tratava da ausência do amigo. Cantigas de escárnio, de maldizer, onde o autor satirizava e caricaturava a sociedade em prosa, romances de cavalaria, vida de santos, crônicas. Tudo isso era colocado pela literatura e pela música, pela arte, né, da Idade Média. Arquitetura, estilo românico, arcos redondos, colunas sólidas e torres. Estilo gótico, ogivas ou aromas quebrados, paredes ricamente decoradas. Arte românica e as características, planta de cruz latina com deambulário e transepto. Arco de volta perfeito redondo, abóbada de berço e de arestas, paredes baixas e grossas, contrafortes exteriores, pequenas aberturas, frestas ou sateiras, monumentos escuros, austeros e pesados. Essa cultura românica. Aqui nós vemos aqui uma ideia de um mosteiro românico, né, da arte românica, que a estrutura de como era uma edificação, um prédio, uma igreja românica, né? Aqui, o mosteiro românico, né? Era muito parecido, né? Arco de volta perfeita, arquivolta, tímpano, nós vemos aqui a mesma estrutura em quase todos os mosteiros românicos. Frescos românicos de São Vicente de Tarrou, em Barcelona, século XII, que são afrescos, né, em uma igreja de Barcelona. Arte gótica, as características. Estilo artístico que ocorre na Europa entre os séculos XIII e que se prolonga até o século XV. O termo gótico foi criado por Vasari com fortes conotações pejorativas, designando um estilo somente digno de bárbaros e vândalos. Está ligado aos desenvolvimentos econômicos das cidades, ao crescimento da burguesia e à progressiva centralização do poder político do monarca. Planta de cruz latina com deambulário e transepto, arco de ogiva ou de volta quebrada, abóboda de cruzeiro, paredes altas, finas e com vitrais, contrafortes separados das paredes com arcobotantes, grandes aberturas e luminosidade, rosáceas e vitrais. Que é a estrutura de um prédio gótico. Olha a diferença do prédio românico ou romântico para o prédio gótico. Era uma arte muito mais elaborada, mas também muito mais sombria do que o românico.
no interior de uma igreja gótica. A gente está falando bastante sobre a influência da igreja, né? Por que eu fiz essa aula mostrando a cultura da Idade Média? Porque a cultura da Idade Média era muito influenciada pela cultura cristã, pela cultura do cristianismo. Né? O cristianismo, para mostrar para vocês como o cristianismo influenciava vários setores da vida da sociedade medieval. Não o cristianismo de uma maneira geral, mas a religião de uma maneira geral influenciava muito da vida da sociedade medieval. Na Europa, o cristianismo, mas nós temos também no Oriente Médio, a partir do ano de 600 do século VII, a gente vê o surgimento do islamismo. Antes disso, milenarmente, tínhamos o budismo, o hinduísmo, né? Várias religiões diferentes. Na África, vai surgindo, junto com a descoberta dos povos africanos, vai se descobrindo também religiões de matriz africana. No Brasil, depois de um tempo, com a vinda dos escravos negros para cá, se desenvolveu o candomblé e a umbanda, que são religiões que vêm dessa matriz africana. Né? Então, nós temos várias influências religiosas dentro desse conceito. Por exemplo, nas Américas, nesse momento que eu estava contando para vocês agora, nas Américas nós tínhamos os povos pré-colombianos. Por isso que eu falei deles na última aula. Nós tínhamos os povos pré-colombianos que não conheciam o cristianismo até a chegada dos europeus aqui. Eles eram impérios formados, o Império Azteca, o Império Inca, as civilizações maias, as civilizações brasileiras, os indígenas brasileiros, nenhuma dessas civilizações conhecia o cristianismo. Né? Então, eles conheceram o cristianismo com a chegada dos europeus. Então, o desenvolvimento da cultura europeia é baseado no desenvolvimento da religiosidade cristã como um todo. O mundo vai conhecer o cristianismo com a expansão do poder da Igreja Católica, com a expansão do poder dos senhores feudais e com a ação das cruzadas, que nós vamos ver em breve também, que foi levando, então, essa ideia do cristianismo para o resto do planeta.